gente conecta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só aguardar aí o nosso grande amigo, cliente, Rodrigo, já vai entrar para a gente poder dar sequência. Entrou. Estamos no tempo, né? É adiantado aí, 4 minutos. Opa, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Luciano? Bem, tranquilo? Tudo na Tudo boa. bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Tudo. Está um pouquinho adiantado aí, né? Chegamos uns minutos antes aí, né? Mas é bom para organizar. É bom para aprender. Eu nunca tinha participado Sim, e é nesse momento que a gente começa, de certa forma, a se sentir um pouco mais velho também, né? Porque eu, se- eu sempre tirei sarro do meu pai e dos meus amigos mais velhos porque não sabiam mexer no sim, Facebook e agora sim. eu não sei mexer. Se adaptar, né? É verdade, mas também Tá não é tão difícil assim, né? Ah, que bom. Mas então, Rodrigo, em nome da marca, eu queria te agradecer, enfim, em nome da empresa, esse nosso bate-papo, né? Então, hoje a gente vai bater o papo aí com o Rodrigo Ayala. Ele é sócio-diretor da empresa Biomed. A Biomed é nosso cliente. Todos os nossos clientes, a gente tem uma prática, acaba criando um vínculo, acaba criando um relacionamento, uma amizade, enfim. Isso é muito em virtude do planejamento e do relacionamento que a gente acaba criando constantemente com os clientes, né? Então, Rodrigo, eu queria que você, enfim, explicasse para o pessoal primeiro, hoje dentro da atividade da Biomed, né, em relação a estar muito ligado com essa questão de saúde, em relação a essa pandemia que a gente está vivendo, hoje qual que é a relação da empresa frente ao cenário que a gente está passando, enfim, e apresentar, enfim, a empresa, qual que é o segmento e qual que é o impacto, né, da empresa em relação ao mercado. Bom, a Biomed é uma empresa que já tem uma estrada, então ela foi fundada em 89 e desde lá ela vem trabalhando com produtos que são produtos essenciais, né, para a manutenção da vida, principalmente para pacientes com algum problema muitas vezes crônico, né, como pacientes que precisam fazer uma hemodiálise ou pacientes também que estão em alguma situação mais grave, como numa UTI. Perfeito. Então, desde lá, a empresa vem trabalhando com catéteres que são muito importantes, por exemplo, para pacientes de hemodiálise. E no caso da pandemia, ele vem muito ao encontro dos nossos produtos, porque boa parte dos pacientes que usam os nossos produtos são pacientes também de risco. Então, o paciente com o problema renal crônico, ele é um paciente de risco, né? O paciente que está internado com alguma complicação devido ao coronavírus, ele também tem a necessidade de usar o catéter CVC. Então, a boa parte dos nossos produtos estão na lista dos produtos que fazem parte dos produtos que são essenciais para o combate, né, da própria pandemia. Perfeito. A questão de máscara, vocês estão fabricando também ou não? A máscara, a Biomed, ela normalmente ela trabalha com produtos que são produtos mais técnicos, que são produtos que exigem um trabalho mais específico dos nossos representantes, da nossa equipe de vendas, na verdade, de todo o sistema. E a máscara, ela não estava dentro, né, desse grupo de produtos. Entretanto, por conta do coronavírus, nós estamos desenvolvendo esse produto para comercializar o mais rápido possível, mais com o objetivo de contribuir
porque a gente sabe que é um produto que exige, que vai ter uma exigência grande por um bom tempo ainda, né? Sim, com certeza. Rodrigo, uma coisa chamou muita atenção nas nossas reuniões, né, reuniões de negócio, né, era sempre a preocupação de tu manter o teu business operante, né, e você tem uma peculiaridade que enfrenta muito a questão, além da pandemia, é a questão da concorrência, a questão do custo dos teus produtos, né. Então, eu me recordo, eu sei que tu está num momento aí no epicentro, nos Estados Unidos, né, até para o pessoal se situar um pouco, mas não manteve a cabeça aqui e no negócio, né? Quanto foi difícil isso? Qual as ferramentas que tu achou assim? Quais os caminhos que tu teve nesse momento de, pô, peraí, tem a pandemia, mas o que eu tenho que fazer? O que eu Bom, fiz? né? Bom, a questão toda começa no propósito da nossa empresa, né? A Biomed, ela é uma empresa familiar, então lá em 89 ela foi fundada pelo meu pai. O meu pai, antes disso, ele foi representante de algumas multinacionais e ele tem bastante experiência mesmo nesses produtos todos que eu acabei de falar. Então, cortando um pouco toda a história, mas para responder um pouco a pergunta de vocês, tudo que a gente faz, independente de onde a gente esteja naquele momento, é para a Biomed, né? Então, a nossa operação aqui nos Estados Unidos, ela surgiu para contribuir para a Biomed, né? Naquilo que a gente não estava conseguindo terceirizar, né? Então, todo o esforço, né, o fato de estar aqui, ele é focado em a gente transformar a Biomed e manter ela competitiva, né? E desde que começou o coronavírus, a nossa principal preocupação foi garantir a manutenção e a relação com os nossos colaboradores, que na prática são as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Não sou eu, não é mais o meu pai. Graças a Deus, meu pai ele ainda é o diretor geral da empresa, então ele que manda em tudo. Mas, de qualquer forma, nós precisamos muito da equipe, né? E então, num primeiro momento, quando tu enxerga assim, uma empresa da área da saúde, né? Os caras devem estar felizes da vida, porque eles vão vender muito agora. Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona, porque o fato da sociedade como um todo estar com dificuldades, isso impacta na gente. E se não for impactar agora, vai impactar depois. E se não impacta a gente diretamente, impacta os nossos familiares, os familiares dos nossos colaboradores, e como é que as pessoas vão trabalhar assim, né, nessa situação. Então, cadeia, né? É uma cadeia. Então, as próprias variações de venda, né, tu vender muito o que tu não vendia também não é bom, né? Assim, de uma hora para outra. Então, a nossa preocupação, os nossos planos mudaram por conta do coronavírus, né? Imagino que de grande parte das pessoas no mundo, né? A nossa operação daqui ela se transformou, o meu dia a dia também se transformou, se voltou mais para a própria Biomed. Os nossos projetos mais de médio e longo prazo, eles ficaram em stand-by para a gente cuidar daquilo que estava acontecendo, né, no momento. É muito importante o que você falou, Rodrigo, com essa questão da preocupação da empresa com a equipe, com a sociedade em geral. Eu achei bem importante ao acessar o site da empresa. A primeira informação que vem sobre a tela principal da empresa é justamente uma informação sobre essa pandemia, né? Uma mensagem que a empresa se preocupa muito em relação à pandemia e deixando todos os canais de atendimento, aí tem uma relação ali de WhatsApp, tem os canais, enfim, de site, né? Justamente por se preocupar, né? Tanto com colaboradores, que é o teu time, né? Mas também com a sociedade em geral, né?
Então, isso eu achei bastante relevante, né, em relação ao teu segmento também, que é estar focado na área da saúde. O que eu queria, Rodrigo, é ter de você como empresário, uma visão de empresário, qual que é nessa hora, ainda mais agora, na hora da pandemia, que você tem, de certa forma, uma turbulência, né, no teu voo, vamos chamar assim, qual que é o impacto tributário, né, na visão de empresário, principalmente agora nesse momento? Qual que é o impacto, como você enxerga hoje a área tributária, e aí envolve o planejamento tributário, enfim, a necessidade desse planejamento tributário dentro da tua atividade? Bom, eu acho que antes de falar da solução, né, que é o planejamento e a execução aí com bons profissionais, é começar pelo problema, né? O tributo, né, o imposto no Brasil, ele tem algumas questões assim, que eu já não acho que não é justo, né? Porque, por exemplo, quando a Biomed faz a importação, né, de uma série de produtos, a gente, além do preço do produto e de todas as despesas com aquele processo, a Biomed também ela paga um imposto de importação muito antes de ter vendido qualquer produto, né? Aquele produto ele recém chegou no Brasil. Quase que ao mesmo tempo nós antecipamos o PIS, o COFINS e o ICMS daquele produto, também sem não ter vendido qualquer item. E lá depois quando tu vende aquele teu estoque, né, 30 dias depois, 60 dias depois, tu vai lá e ainda naquela competência tu paga a diferença, né, do PIS, do COFINS e do ICMS, que ainda foi calculado em cima de todos esses valores que a gente acabou de falar aqui. E a nossa empresa trabalha com muitos órgãos públicos e, né, afins. Se não é órgão público, o dinheiro é público, e a gente recebe esse dinheiro lá 4, 5 meses depois de ter feito todos esses pagamentos. Então, tu tem um ciclo financeiro, né, do teu negócio que chega nos 8, 9 meses. Então, para a operação de uma empresa como a Biomed, para que tu possa vender 100, tu tem que ter 400, tu tem que ter 500, né? E a gente está falando de produtos que são produtos essenciais para o próprio Estado, né? E eu vejo que isso acaba dificultando o nosso trabalho, né? E quando a gente fala assim de Brasil e de produto importado, tu tem ainda o achatamento das tuas margens com a questão da variação cambial, né? Aquilo que eu comprava e que de repente eu fechei uma licitação lá pública ao dólar de 13,80, R$ 4, hoje eu estou pagando 5,50, 5,30, na melhor das hipóteses. Então, e eu não posso mudar esse preço de venda, né? Já tem um contrato feito, assinado, eu tenho que fornecer. Então, aonde é que uma empresa como a Biomed vai buscar soluções, né, para resolver isso aí? É justamente na performance tributária, por exemplo, né? O quanto representa os impostos, então, no nosso negócio. Se tu for considerar tudo isso que eu falei, ele beira os 50%, né? Sim. Então, como é que... O que eu percebo, né, do teu depoimento, na verdade, então, você lida com dois fatores, que é a questão de fluxo de caixa, né, onde você tem dias para receber, de acordo com a tua atividade. Tu tem o fator também da importação, né, que tu tem um volume de tributação diferente de uma operação normal de compra e venda, né, vamos chamar assim. Então, esses foram os fatores principais que te levaram a buscar hoje uma estratégia tributária, isso? Com certeza, na verdade, é como tu olhar aquilo dentro da tua pizza ali, que é o teu resultado da tua operação, tu vai buscar naquilo que tem a maior relevância, né? Então, hoje eu tenho o custo do meu produto e eu tenho os impostos, ali que eu preciso trabalhar, né? Para ter impacto, né? Onde é que eu vou perder meu tempo primeiro, né? É nessas questões que elas têm um grande impacto. E na posição de administrador, que é aquele cara que
sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe de nada, a gente... Deixa eu arrumar aqui. A gente precisa de suporte, né, de pessoas como vocês, como a Marpa, como também da contabilidade, da Tesma, como também da 3S, que faz o nosso processo de importação. A gente precisa de vocês com o conhecimento específico de vocês em cada uma dessas áreas, para que a gente consiga ter a melhor performance possível. Legal. Né? Muito bom. E outra coisa importante, né, Rodrigo? Tu começa a ganhar competição no mercado, né? E o teu mercado, eu queria até que tu falasse um pouquinho do teu mercado aí, que a vírgula no detalhe pode definir uma contratação ou não, né? Seria isso? Hoje as margens as margens para que tu possa trabalhar, por conta de tudo isso que a gente falou, elas são muito pequenas, né? Então o Brasil ele tem essa questão também. A gente reclama, mas quando a coisa é muito fácil, a porta de entrada também é maior, né? Então a gente não pode só reclamar. Eu acho que o Brasil ele torna as pessoas que fazem o trabalho mais no detalhe, que se planejam, que utilizam dos recursos que hoje em dia a gente tem aos montes, né? Hoje tu pode ter BI sem ter tanto conhecimento, tu tem vários sistemas, né, de gestão, tu tem controles de tudo que é lado, chega até a ser demais. Então, na prática, hoje é mais fácil do que antigamente tu gerir um negócio, né? Mas tem coisas que dependem realmente de tu ir atrás, de tu conhecer as pessoas certas, porque as oportunidades, às vezes, elas estão em questões que a gente nem sabe que existe, né? Perfeito. E vocês me mostraram isso, né? Verdade. Eu costumo dizer, né, Rodrigo, que assim, hoje a informação ela é preciosa para o resultado da tua empresa, né? Então, até é uma frase da nossa diretoria que o brasileiro, em geral, né, por hábito, por costume, ele procura primeiro executar para depois ele planejar, né? Então, a gente, de acordo com o nosso trabalho, a gente tenta cada vez mais fazer essa reflexão com o empresário que, bom, se ele buscar um planejamento, o resultado na operação dele pode ser mais atraente, vamos chamar assim, né? E ele vai ter ferramentas justamente para facilitar essa gestão, para facilitar a comercialização do produto dele, né? Então, hoje, a área tributária, ela é bem representativa na tua operação? Você acha que hoje o planejamento tributário foi fundamental para o desenvolvimento, enfim, para perpetuar o teu negócio? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que ele não é só essencial, como também não é pontual, né? Eu acho que é algo sistêmico e ele é intrínseco ao nosso negócio. Até o dia que, por algum motivo, a gente receber lá uma isenção tributária vitalícia, eu imagino que eu acho que isso não vai acontecer. A estratégia, o planejamento, né, e a manutenção tributária, ela é o nosso negócio também, né? Não só o nosso, mas de todo o brasileiro, desde do consumidor até o próprio empresário, porque os tributos eles estão em todos esses movimentos que a gente faz, né? Não tem algo que a gente vai fazer que em algum momento não tem uma tributação, né? Perfeito. E importante também, né, Rodrigo, a gente sempre passa aqui dentro, né, uma conversa, e eu vejo que a sinergia da Biomed com a Marpa foi muito grande, né, que é a questão da responsabilidade do crédito também, né? Ou seja, tu tem um crédito apurado, tu tem uma possibilidade de redução, mas ela tem que ter uma responsabilidade, né? É que nem nossos diretores falam, tu entra na gestão tributária, é para pagar o imposto, não é para sonegar, né? Ou seja, é para te pagar e pagar certo, né? Que tem possibilidade, tem que ser buscado. E isso torna a empresa mais leve, ela torna a competição de mercado mais fácil, né? Fácil não, mas é menos dura, né? Para tentar ganhar mercado também, ganhar share de mercado. Né? Quando a gente iniciou o trabalho com vocês, foram a primeira coisa que a gente buscou ter certeza e que a gente rapidamente conseguiu é a questão da confiança. Por quê?
o imposto, né, de repente você deixar de pagar ou não pagar, isso num dado momento ele pode parecer que não vai impactar se aquilo foi feito errado. Nós temos uma experiência negativa assim na empresa. Então tu pode passar de repente 5 anos, 6 anos, 10 anos achando que tudo foi feito bem. E daí, de repente, tu vai receber uma carta dizendo que tudo aquilo não valia nada e tu vai ter que pagar retroativo com juros, correção monetária e tudo mais. A empresa pode fechar com isso. Então, quando tu faz um movimento desses, ainda mais que envolve valores expressivos, ele tem que ser feito com muita responsabilidade. E uma empresa como a Biomed não está dentro das nossas competências o detalhamento, o conhecimento necessário para que é o que vocês fazem, né? Para dizer que a gente pode fazer uma coisa ou não. Então, o que a gente pode fazer é confiar em alguém, né? Porque os valores eles realmente são expressivos. Eles realmente impactam positivamente se as coisas acontecerem corretamente. Só que se isso não for feito correto, o problema vai ser muito maior, né? Com certeza, a gente se preocupa muito com isso, né, Rodrigo? Porque hoje entregar um resultado para a empresa tem que ser um resultado vitalício, né? Você não pode entregar um resultado agora e aí na frente ter qualquer modificação disso que você já apresentou, né? Então é uma responsabilidade muito grande. A MAPA ela busca hoje estar 100% atualizada dentro da legislação tributária, justamente para poder entregar essa informação ao empresário, né? E o nosso trabalho, ele é em paralelo, ele é a 4 mãos com a contabilidade da empresa, com o setor fiscal, enfim, da empresa, justamente para mostrar alternativas dentro da área tributária de como pagar o imposto de forma correta, né? A ideia é sim pagar imposto, porém pagar de forma correta, o empresário saber aquilo que ele está pagando, qual que é a base de cálculo certa que ele está recolhendo, né? Rodrigo, assim, pegando o gancho, tá? Em relação a essa época assim de pandemia, tá? A empresa teve alguma modificação em relação ao atendimento? O que a empresa, qual foi os artifícios que a empresa buscou em se reinventar? Se houve, enfim, algum tipo de processo nesse sentido dentro dessa situação que a gente está vivendo? Houve alguma mudança em relação a essa operação, a tua operação? Na verdade, a gente foi bastante... Eu não posso dizer que foi sorte, porque a Biomed como um todo, né, todos os funcionários, todos os nossos colegas, eles trabalharam duro nesse tempo, né, até a gente chegar na estrutura funcional que a Biomed tem hoje. Mas já tem uns 4, 5 anos que nós decidimos, né, que a nossa empresa ela teria uma veia, ela teria um quê de startup. Então, nós sonhávamos, né, em ter uma empresa, por exemplo, toda cloud. Nós não queríamos mais ter nada legado, nenhum servidor na empresa, e a gente foi transformando isso, né? Isso vai levando, uma coisa vai levando a outra, a gente vai nesse caminho, a gente vai mudando o processo, a gente vai ajustando formas de fazer. Infelizmente, nós também, a empresa vai trocando de pessoas, porque nem todo mundo se adapta a esse tipo de forma de fazer, né? Mas assim, resumindo, hoje antes da pandemia, a nossa empresa ela já estava toda cloud, desde o telefone, o sistema. Nós decidimos também, nesse meio tempo, deixar de ser uma empresa vertical, onde a gente, né, fazia tudo. Então, nós tínhamos o depósito, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, e nós decidimos terceirizar. Então, hoje a Biomed ela tem um armazém em Novo Hamburgo, com o pessoal da Sirius. Nós temos o Itajaí com a Platinum. Então, isso deu para a gente uma mobilidade incrível nesse momento. Então, em uma questão de horas ou de um turno, estavam todos trabalhando nas suas casas,
Claro que sempre tem uma diferença, até por uma questão de treinamento, né? Porque trabalhar em casa exige prática, né? Eu tô há meses assim trabalhando em casa com a minha filha brincando do lado, sabe? Barulho é uma nova forma de fazer, mas a base para que isso aconteça, graças a Deus, a Biomed ela estava em 100%. Então, até foi antes da proibição, já estavam todos trabalhando de casa. Vamos chamar. Isso. Agora, quando voltar, a gente realmente vai conversar para ver se vale a pena voltar ou esperar mais um pouco. A nossa empresa não tem essa pressa, né? Não tem essa pressa por conta dessa estrutura que a gente foi trilhando. E quando eu falei que pode-se dizer, né, não foi sorte, mas também foi porque não foi planejado. Eu não imaginava 5 anos atrás, não, vou me preparar para uma pandemia, né? Se eu tivesse me preparado, eu estaria cheio de máscara no estoque um pouco antes. Mas realmente eu nunca imaginei, mas eu imaginei, eu sempre tive em mente que uma empresa ela precisa ter performance, né? E hoje tu ter tudo dentro de casa, aquela coisa de tu ter que ser proprietário, né? Isso aí é mais uma coisa para te dizer que tu é dono, mas não para te dizer que que tu tem uma empresa de alto nível, né? Uma empresa de performance. A gente também teve, né, fatores muito positivos nessa época da pandemia, né, Rodrigo? E nosso contato, até para o pessoal que está ouvindo aí, né, a nossa comercialização ela não teve uma presencial ainda, né? Foi sempre, né, via reuniões online, por e-mail, ou seja, fizemos bons negócios, ela totalmente online, né? E dentro disso nós criamos também, né, junto com a direção da empresa, só para informação, o MGT Online. Ele foi uma criação que ele veio na pandemia e veio para ficar. Foi um produto que nós criamos no meio da crise. Tivemos muitos pedidos de auxílio dos nossos clientes e parceiros, né? E a gente fez o quê? Uma consultoria de 1 hora online para esclarecer dúvidas. Só que a demanda foi tão boa que é um produto que veio para ficar dentro da empresa, né? E então, no momento de crise, no momento que a gente teve uma dificuldade, a questão de se reinventar, estar preparado, né? Não adianta também querer inventar e não estar preparado, né? Ou seja, se reinventar e estar preparado fez uma diferença muito boa interna para nós. Incrível pareça, a gente teve até um acréscimo o Leandro pode falar melhor, né? Eu sou o homem comercial, né? Eu sou o eterno otimista. O Leandro é o homem dos números, né? Nosso CEO, ele tem os melhores. Mas assim, Rodrigo, você sabe que a gente já vinha enxergando uma tendência, né, nesse mercado digital, vamos chamar assim. E hoje você consegue otimizar o teu dia, a tua semana, né? Você falou na questão assim de adaptação. Até você se adaptar, ter disciplina para trabalhar em casa, é um ambiente diferente, você tem que ter uma estrutura, enfim. Mas a questão da tendência hoje de você conseguir otimizar uma reunião com um cliente, atender um cliente, falar hoje daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com um cliente do norte do país, enfim, e levar para ele a informação sem a necessidade de estar lá presencialmente, é algo que ele é valioso, né? Então, essa plataforma, o MGT Online, ele foi criado justamente nesse sentido, de levar ao empresário uma informação através de uma tendência que hoje são as plataformas digitais. A gente está fazendo uma live agora pelo Instagram, mas a gente tem plataformas como o WhatsApp, né? A gente tem o Zoom, enfim. Então, dependendo de como o cliente vai se adaptar, a gente vai poder estar presente, enfim, poder fazer essa reunião e levar a informação, que é o fundamental, né? Então, a pergunta que eu te fiz hoje de como que a Biomed, em relação à pandemia agora, se teve algo que modificou dentro da sua operação, eu dou o exemplo da MARP em relação à plataforma, né? Eu acredito também, hoje o teu atendimento ele é muito através de plataformas, né? Através de site, enfim. Na verdade, então, um dos motivos que levaram a gente a ter essa estratégia, essa visão, né, tudo começa com a visão do marketing digital, né? Hoje a compra, mesmo o B2B, ele começa, se ele não começa, ele é nutrido na internet. Onde é que as pessoas vão buscar informação, né? Onde é que elas vão criar, como é que elas vão chegar naquele momento de eu quero comprar? É na internet, né? E em qualquer produto, porque ser humano é ser humano.
Ele pode estar comprando para ele, para os outros, ele pode estar comprando para sua empresa qualquer produto, aquele produto mesmo que ele não tenha qualquer vínculo emocional, né? Mas o cérebro dele vai pensar, internamente vai reagir da mesma forma, né? Tu tem assim diversas motivações para compra, mas muitas delas tu nem sabe porque o teu corpo está reagindo instintivamente. E foi mais ou menos nisso que a gente pensou. A Biomed ela tem 736 exatamente clientes em potencial. São o número de clínicas de hemodiálise que existe no Brasil. Né? Como é que eu vou entrar em contato com todas essas clínicas num escritório de Porto Alegre? Exatamente. Né? Não tenho como. Eu vou ter um representante em cada cidade, porque a clínica de hemodiálise ela funciona assim, ela não pode ficar muito longe do paciente. Então, tu tem uma clínica nas principais cidades, é feito... não pode ficar muito longe. Tem pessoas que não têm carro, entra na van da prefeitura e vai para a cidade mais próxima. Então, a hemodiálise ela é espalhada literalmente em todo o Brasil. Nós atendemos clientes em todas as cidades do Brasil. A Biomed atende em torno de, só de hemodiálise, ela atende em torno de 300 clínicas todo ano, né? Com pelo menos um produto. Então, também ligando na pandemia, né? A empresa não é só lá no contrato, mas ela tem uma função social, né? Eu não posso parar. Eu não posso parar. Né? Eu não posso não entregar. Exatamente. Então, desde lá a gente já vem pensando, tá, mas como a gente vai entrar em contato com o maior número de pessoas? Né? Vamos usar os meios digitais, vamos usar, numa época muito atrás, vamos usar o Skype, vamos usar agora o Whereby, vamos usar o Zoom, vamos usar o que for, mas reunião online, ela é muito importante no nosso negócio. Justamente por esse motivo que eu falei. A assinatura de contrato, sei que ainda não é totalmente aceito, mas vale, né? Tu tem várias ferramentas que tu pode assinar contrato, tu pode fazer o caminho do fluxo de assinaturas. Então, ferramenta a gente tem. Daí tu vai me perguntar, mas o que mudou com a pandemia? Mudou que agora o meu cliente ele é obrigado a usar. Obrigado. É verdade. A aceitação é obrigatória, né? E a parte boa é que agora ele gostou de usar, né? Né? Porque antes tu tinha que convencer o teu colaborador e isso aí já era uma dificuldade. Hoje eu dou graças a Deus porque a Biomed ela tem um grupo incrível, assim, e não é puxando no saco, é porque é incrível mesmo. Eles vão lá e usam. Às vezes, de repente, não gostam, isso e aquilo, mas vão lá e eles se comprometem e usam. Então, eles sabem usar as ferramentas. Legal. Né? Eles sabem usar o nosso sistema. Eles sabem usar lá o telefone SIP, né? Eles sabem marcar uma reunião. Esse é o primeiro passo, né? E depois é o cliente. O cliente é aquele cliente que não, né? Eu quero papel, eu quero o telefone. Não, tu tem que vir me visitar. A gente gosta, o doutor aqui gosta de visita. Não pode mais. Sim. Né? Não pode mais. E agora eles começam... E eles viram o benefício, né? Pô, qual é o benefício de eu ter mais tempo de estar com a minha família, né? Porque eu vou perder 2 horas para fazer uma reunião, uma para ir, uma para voltar, se eu posso fazer uma reunião em 25 minutos, 30 minutos, desligar o computador e vou brincar com meu filho, né? Por exemplo. Otimiza o teu tempo. Né? O fator tempo acho que é o principal aprendizado aí, né? O fator tempo e agilidade nos processos, né? Ajuda muito, né, Rodrigo? Mas, Rodrigo, me diz uma coisa, a gente falou lá no início, você está nos Estados Unidos, né? Você está aí né, tendo uma visão, né? E principalmente os clientes estão todos no Brasil, né? Isso aí é bem ortodoxo, né? Bem diferenciado. Então, para ti, no final, a pandemia ela não afetou muito, que já era o teu dia a dia, né? Essa questão da relação não afetou muito. Mas, pelo que eu entendi, os teus clientes foram obrigados a te atender mais e gostaram do assunto. Seria isso, basicamente... Exatamente, eu não fiquei tão deslocado, porque na prática eu estaria remoto, né? E todos os meus colegas e os meus clientes estariam atuando como eles vinham atuando. A pandemia, ela simplesmente colocou todo mundo nesse mesmo patamar do remoto,
me colocando numa situação não mais como antes de diferente, né? Então, vamos pensar na parte prática, né? Hoje, quando a gente está numa reunião, vai ter um filho atrás chorando, agora é dos dois lados, antes era só do meu. Só tu que tinha que cuidar, né? Agora tá equilibrado. Eu nem cuido mais, porque eu acho que faz parte, eu acho que é esses paradigmas que mudaram, né? O que tu é ser um profissional, o que tu é ser uma pessoa competente. Não é tu estar num ambiente todo montado, né? Não, é o que tu faz na prática. Então, por isso que eu não precisei estar com vocês para a gente fechar um negócio, né? E de repente fazer aquela coisa do apertar a mão, que nem pode mais hoje em dia, né? Aconteceu, né? Hoje na internet tu resolve e depois tu vê na prática. Então, os sucessos foram aparecendo, né? As ideias também foram surgindo, né? E nós já ligamos aí para uma outra operação junto com a Marcas, né? Marcas patentes, isso mesmo. Braço. Porque que na prática isso é outra coisa, né? O que vale também acaba sendo a confiança, porque depois que tu confia num grupo de trabalho, né? E daí eu estendo aos pilares da Biomed, que também são os funcionários. Então hoje a Biomed pode trabalhar. A gente sabe que os funcionários, mesmo estando em casa, mesmo estando com os filhos, mesmo podendo fazer o que quiserem, porque estão em casa, né? A gente confia que eles estão fazendo o seu melhor, né? E que eles estão fazendo aquilo que eles podem para ajudar a empresa, até porque os valores se não são os mesmos, eles são aderentes. No caso de vocês também, a gente confia. Depois que tu confia, tu não, as coisas não acabam, né? Os projetos eles acabam, mas outros vão se iniciando, né? Né, Rodrigo, que, desculpa te interromper, mas a questão da confiança hoje ela gera um laço de relacionamento, eu acho muito sólido, né? Porque a gente está aqui justamente para não fechar um contrato pontual, né, e entregar um objeto, não. A gente, a missão, o propósito hoje do nosso negócio, acima de tudo, é que o nosso cliente, a empresa, enfim, possa perdurar, ela possa colher frutos, ela possa crescer, o faturamento aumentar, enfim, abrir filiais, montar um planejamento inicial somente aqui no estado e depois expandir para outros estados da federação, enfim. Então, acho que esse relacionamento ele é muito importante, até para fortalecer enfim, a relação, né, de marca com o cliente, enfim, eu acho que isso hoje em dia é fundamental. E essa questão digital hoje facilita muito isso, o contato, né? A gente poder te ligar, a gente poder fazer uma vídeo, até uma reunião, né? A gente hoje está fazendo uma live, mas até uma reunião de negócio para poder apresentar resultados, apresentar o próprio compliance tributário, né? Que na verdade é o levantamento dos créditos da empresa que a gente consegue buscar nos últimos 5 anos, enfim. Então, eu acho que isso traz uma agilidade muito grande e fortalece muito o relacionamento, né? Como parceiros, né, de negócio, vamos chamar assim. Não, com certeza. E é importante também a todos os amigos aí que estão participando e estão conversando com a gente, de certa forma, é que o tributário ele realmente está em todos os... Ele tá presente em todos os negócios, né? E quando a gente fala disso, a gente não está falando aqui, eu quero pagar menos, no sentido de deixar de pagar alguma coisa, né? Não, eu não quero fazer isso. Eu quero pagar aquilo que é justo, né? Justo. E aí, infelizmente, né, não é automático. Não é aquela coisa que tu pagou o teu tributo, tu pagou errado e eles vão te devolver o excedente no final do mês, né? Ou, por exemplo, surgiu lá um novo entendimento, algumas empresas ali, de repente uma empresa ganhou aquilo na justiça, todas as outras automaticamente, assim, pelo sistema já saem beneficiadas. Não é. A gente, através de vocês, por exemplo, tem que correr atrás. Então, muitos estudiosos aí da administração dizem que hoje em dia tu pode ser multifuncional e fazer de tudo. Eu não concordo tanto, assim, eu acho que tem
existem questões assim dentro do negócio como um todo que precisa do especialista, daquele grupo que só está pensando naquilo, né? A Biomed funciona assim, então a nossa logística lá, o armazém, o pessoal que faz armazenagem e distribuição, os caras passam o dia inteiro pensando nisso. Como eles vão armazenar, como eles vão separar e como eles vão entregar melhor, né? A contabilidade é o foco deles, a contabilidade, porra, é muita coisa para lançar, né? Cada conta dessas aí, quantos entra e sai, meu Deus do céu. A importação através do despachante e do grupo, né? A gente é atendido por um grupo que é muito bom. É muita coisa. Então, como é que os meus colegas, como é que a gente vai saber de tudo isso? Não tem como, né? E daí como é que vai ficar a filha? Né? Como é que vai ficar a esposa? Comentou isso até, né? O Bernardinho, na live com nossos diretores, ele comentou que ele era o técnico, né? Mas ele tinha o técnico do ataque, o da defesa, e ele tinha que, em certo momento, ouvir eles para ter a melhor estratégia, porque ele não tinha toda a estratégia. Então, a empresa é um time, né? E, às vezes, tu necessita do contador, da área tributária, da área fiscal, do despachante, né? Ou seja, tu chega uma hora que tu precisa consultar para ter um resultado melhor, né? Exato. E trazendo um pouco para a tua área, né, Rodrigo? A questão médica hoje, quando você tem qualquer tipo de problema de saúde, vamos chamar assim, talvez você busque um especialista naquilo que você está procurando, né? É justamente isso. A gente fala muito aqui dentro do escritório em relação ao foco, né? Quem quer fazer tudo acaba não tendo a mesma qualidade naquilo tudo que quer fazer, né? Então a gente busca trabalhar hoje com foco dentro da área tributária e poder sim estar 100% atualizado para poder prestar um serviço de qualidade à altura do que os clientes precisam, né? Então eu concordo muito contigo em relação a hoje a gente tem potencial em fazer tudo. Eu acho que a tua qualidade acaba deixando a desejar, né? Então a Marpa ela é focada somente em gestão tributária, né? Então, isso eu acho que é um dos pilares assim que mantém a nossa operação no topo e cada vez crescendo mais, é justamente buscar o foco, né? E não querer abraçar daqui a pouco tudo, né? E ter qualidade no serviço que presta, né? Mas eu acho que bem legal, Rodrigo. A gente está bem contente assim, com esse nosso bate-papo. Eu queria que tu passasse para o empresário, assim, em relação até ao nosso horário, né? Qual que seria a mensagem, né, para o empresário em relação a essa época de pandemia, a importância hoje da área tributária? Que recado assim que você, Rodrigo, diretor da Biomed, que é uma empresa que está 100% ligada hoje na área da saúde, qual o recado que você tem como empresário para passar hoje? Bom, eu acho que a primeira coisa é garantir as pessoas, né? Porque todo o resto... talvez vocês fiquem um pouco bravos comigo, mas se eu fosse escolher alguém para pagar a conta no boleto do final do mês, eu pagaria os meus funcionários e deixaria de pagar todo o resto. Então, eu acho que primeiro eu salvo os meus funcionários. Depois, eu preciso garantir, quando possível, não estou dizendo que isso é possível para todo mundo, mas tem que garantir o caixa. Porque, principalmente, se tu está num momento que tu pode fazer isso. Porque, por exemplo, na área da saúde, que a maior parte do dinheiro ele é público, a gente não sabe como vai ser o próximo mês. Não sei se os meus clientes que estão comprando hoje, né, e quase tudo que a gente vende é faturado, né, um órgão público não paga à vista, né, é faturado. Eu não sei se ele vai ter recurso para me pagar daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu vou ter que continuar pagando as minhas contas, vou ter que continuar pagando os meus funcionários, muito provavelmente eu vou ter que continuar importando, né, porque se eu estou vendendo, meu estoque está baixando, e o governo, né, de novo, ele acaba, de certa forma, se beneficiando, né, porque o aumento do dólar, né, aumenta também a base de cálculo de tudo, né, só não aumenta o nosso custo, né, só não aumenta o nosso lucro. Então, às vezes o dólar aumenta, o preço aumenta, né, o consumidor, ele fica... O consumidor fica brabo contigo, só que, na verdade, quem está ganhando mais é só quem ganha com aquela base de cálculo, e nem sempre é o fornecedor. Então, tu tem que salvar teu caixa, porque a gente não sabe o amanhã. E uma empresa sem fluxo de caixa, ela
a tendência é daí sim começar a não pensar, raciocinar com clareza. Então daí tu pega como o trabalho com vocês. Isso garante para a Biomed um caixa, né? Porque eu tô, no caso do nosso projeto, né, eu salvei um dinheiro que eu tinha pago equivocadamente, né? E isso aí vai refletir no meu caixa. E daqui para frente eu também estou sendo beneficiado por isso. Então, aquela margem que eu tinha imaginado, ela vai ser um pouquinho maior, né? Hoje em dia a gente não pensa em ganhar mais, né? A gente pensa em deixar de ganhar menos. Então, o nosso trabalho hoje, toda essa performance, aquilo que a gente busca é para ganhar o suficiente para a gente manter essa roda girando, né? Mantendo a nossa economia, né? O nosso negócio, né, funcionando. Porque a macro, aquilo que a gente não tem como interferir... Opa, o meu suporte aqui. Aquilo que a gente... terremoto aí nos Estados Unidos, né? Eu fiz um suporte, de repente agora eu vou comprar um suporte de live profissional. Mas aquilo que a gente não pode interferir, a gente tem que estar só preparado para enfrentar, né? Então, o que eu sugiro para os empresários é assim, ó, olhem para dentro de casa, né? Chamem a Marpa, olhem com cuidado os tributos, porque ali provavelmente vai estar parte da solução. Porque, como eu falei antes, né, o imposto ele é bem representativo na pizza, né, do nosso resultado. Com certeza. É um sócio, né? É um sócio. Eu queria dar uma palavrinha final aí, né, Rodrigo? Te agradecer por toda a parceria que a gente está tendo, né? E elogiar sempre essa questão. Tu falou uma frase do final aí que o nosso diretor, o Michael, né, fala muito, né? O resultado do empresário está buscando, às vezes, lá fora, achando que está batendo a concorrência, brigando, mas o resultado está dentro de casa, né? É só a questão tributária, o resultado pode estar dentro de casa. Tu vê que as sinergias são muito boas, né? Eu fico muito feliz com isso. A gente tem depoimentos, Rodrigo, de clientes que falam assim, Leandro, eu sei aonde o meu concorrente compra, eu sei qual a estratégia dele de compra, porém o preço que ele vende eu não consigo entender. A margem, eu não consigo entender qual a margem que ele tem. Né? E eu sempre digo, bom, a gente tem que entender o interno, né? Qual é a estratégia hoje que ele busca para conseguir ganhar essa margem no produto? E eu acho que você colocou com maestria. Hoje o planejamento tributário ele acaba te auxiliando no fluxo de caixa. E auxiliando no fluxo de caixa, você consegue separar, né, essa receita, vamos chamar assim, né? Aí vai na margem do teu produto, na questão de pagamento de funcionários, consegue antecipar fornecedores, enfim, ter desconto. Né? Então, hoje o planejamento tributário, enfim, indo de encontro ao que você comentou, ele é essencial para a manutenção do caixa da empresa, do fluxo e, enfim, e buscar assim, uma performance melhor no mercado. Né? Mas também queria, conforme o Lázaro, agradecer, né, Rodrigo, a tua atenção, o teu convite desse nosso bate-papo. Né? A gente está longe, mas você pode contar, enfim, sempre conosco, enfim, com o nosso trabalho. Né? E eu queria, hoje, para o pessoal poder conhecer a Biomed, o site www.biomed.com.br, isso? Isso, ali a gente tem um pouco do nosso portfólio de produtos, mas também a gente fica disponível para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente para conhecer um pouco do nosso negócio, porque a Biomed ela é uma empresa que tem como objetivo agregar valor para a saúde, né? Isso está muito ligado a trocar ideias sobre gestão, sobre negócios, porque a Biomed não é um fabricante, nós não fabricamos, né? O nosso negócio, por mais que a gente esteja vendendo um produto, o nosso negócio é o serviço que é agregado a ele, né? Então, a gente, né? Deixa eu só trocar o carregador. Como a gente... a nossa preocupação hoje é como fornecer um produto rápido, né? Como fornecer um produto a um custo adequado, daí vem tudo que a gente falou, né? Como atender o Brasil inteiro, né, na velocidade que ele merece, né? A gente vive num país que é gigante, não é? Então, os desafios nossos são muito ligados à área administrativa. Então, se outros
clientes da própria Marpa ou a Marpa quiserem sempre trocar ideias, a gente está aí disponível para fazer esse networking e poder trocar essa ideia. Com certeza. E só para colocar no final, um grande abraço para o seu Rogério aí, né? A gente ele não está aqui na reunião, mas sempre participou das nossas reuniões, né? E é interessante que entrou sempre pontualmente né, com a leitura da reunião e entrou muito bem, né? Então, um grande abraço para o seu Rogério aí também. Né? Não, o meu pai ele tem assim uma importância fundamental e sempre teve na empresa porque ele realmente entende tudo, né? É uma área que ele trabalha há muitos anos, então eu tenho a sorte de ter ele sempre por trás de todas as decisões e a gente está longe, mas também nós conversamos todos os dias e é como se não estivesse, né? Então ele é fundamental. A gente tem que agradecer também ao Gustavo, né? Porque Gustavo, está nos assistindo aí. Ele que capturou o lead, né? O Gustavo é o comercial, né? Que gruda em ti, né? Rodrigo, tem tal coisa, vamos lá. Esse dia eu fiquei pensando, será que ele também, né? Eu fiquei pensando, pô, será que ele tem data para fechar contrato? Será que é uma meta? Porque ele tem todo o contrato hoje. Não, vou assinar esse contrato, não vou atrapalhar ele, né? O importante, Rodrigo, é que você está tendo benefício, né? Isso, para mim, eu fico, acima de tudo, contente aí. Mas mandando um abraço para o Gustavo. O Gustavo também está nos assistindo aí. Está em home office, né? Como empresa, enfim, por questão aí de saúde e segurança. Mas ele tá antenado ali, tá na área. Beleza. E assim, ó, nem todas as empresas vão ter a sorte de que vocês batam na porta, né? De repente, tem que procurar, né? Tem que olhar para o seu ambiente e buscar as oportunidades. Eu sugiro, por experiência, procurar naquilo que mais impacta, né? E o tributo né? Todo mundo fala disso, a gente sabe. Rio Grande do Sul ainda com uma certa potência, tudo é potencializado, né? Então olhem para isso, né? Não vão conseguir sozinho porque ninguém sabe tudo. Busquem quem sabe e depois você vai pivoteando, né, nas outras coisas e encontrando, sempre tem uma solução, mas tem que estar com o pessoal certo. Sempre. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado, tá? Um grande abraço aí, pessoal, para toda a Biomed, em nome da Marpa. E até a próxima, estamos sempre aí, que precisar. Obrigado pelo convite aí. Bom, valeu. boa noite para você. Valeu.